Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai fazer um comentário a respeito de um livro que eu li, uma resenha, e o livro que eu terminei de ler recentemente foi esse aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? E claro, me baseio numa obra técnica, como ler livros para fazer esses comentários. A gente já comentou sobre esse livro aqui no canal também. Então, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele é do autor George Clason. Essa é a 20ª edição da editora, aqui, ó, deixa eu ver aqui, editora HarperCollins, e 2017 na edição brasileira, tá? O autor, o George Clason, ele é norte-americano, né? Ele viveu na década, nasceu lá em 1874, na Louisiana, nos Estados Unidos, e vivenciou, participou da guerra entre Estados Unidos e Espanha, né, também, e serviu na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Na década de 20, cerca de 1926 mais ou menos, ele lançou alguns panfletos onde ele comentava sobre finanças, sobre vida financeira, dando orientações a partir de parábolas, a partir de histórias, pequenas histórias. E essas histórias se baseavam, então, na antiga Babilônia, tá? E do qual surgiu, e um dos panfletos que ele tinha escrito era justamente O Homem Mais Rico da Babilônia. O livro é dividido em 11 pequenos capítulos, cheios de histórias, né, e parábolas, então, daquele período da Babilônia da Antiguidade, e destaco aqui 3 capítulos. Um deles, é claro, cujo capítulo dá o nome ao título do livro, é O Homem Mais Rico da Babilônia, e ali ele trata do personagem Arcade, que é o homem mais rico, tá? Depois o autor também traz 7 lições para a falta de dinheiro, e que eu acho muito bacana ali o conteúdo, e também as 5 leis do ouro, certo? O que está sendo dito e como? Bom, o autor trabalha a partir de pequenas histórias, pequenas parábolas. Ele lida com as questões financeiras do cotidiano da sua época, através dessas histórias, dos personagens que vão se conectando, que vão se comunicando e vão fazendo relações comerciais entre eles para explicar finanças, então, para as pessoas que vão ler esses panfletos, que vão ler essas histórias. O livro é verdadeiro, em parte, ou em todo? Ora, o livro é verdadeiro naquilo que se propõe, e talvez aí resida o sucesso, a forma de como ele trouxe, como ele apresenta essas realidades financeiras para um público que não está muito acostumado àquela literatura mais academicista, mais técnica. Então, na figura de linguagens, de parábolas, de imagens, ele consegue transmitir várias questões para lidar com assuntos financeiros. Vale lembrar que hoje em dia, né, há uma enormidade de possibilidades de variações de investimentos que na época que o autor escreveu o livro não existia, né? Hoje em dia a gente tem aí várias fintechs, vários bancos, nós temos várias formas de aplicar o dinheiro, não só deixá-lo na poupança, não só investimentos em ouro, mas também em outros papéis, em outras ações ordinárias. Nós temos a possibilidade de CDI, LCI, LCA, nós temos fundos de investimento, letras do Tesouro Direto, enfim, uma gama enorme de situações financeiras, de aplicações financeiras que foram criadas ao longo dos anos para que as pessoas pudessem aplicar o seu capital, o seu dinheiro, e dali obterem rendimentos. A leitura é importante porque mostra os cuidados que devemos ter com o dinheiro, o planejamento necessário e a humildade de reconhecer que nós devemos ter o cuidado para lidar com ele, para lidar com o dinheiro, senão a gente pode perder tudo nesse processo. Que tipos de livro seria
O Homem Mais Rico da Babilônia. Obviamente é um livro que trata de finanças pessoais. É um livro que trata de riqueza, também alguns o classificam como livro de autoajuda. Vai do seu critério. Para mim é um livro que ensina finanças básicas. Como expressar a unidade do livro, então, de uma maneira assim, textual, numa frase? Um resumão, né? Eu gosto de falar de um resumão. A pessoa que deseja ter uma vida financeiramente estável precisa estar disposta a ter estudado e disciplina em relação aos ganhos que possui, as despesas que são obrigatórias, os rendimentos que deseja ter, assim como os investimentos que pretende realizar, analisando com cuidado todas as situações possíveis e cercando-se de pessoas experientes que possam ajudar neste processo. Então, esse é um resumo que eu passo a explicar um pouquinho melhor agora, porque é importante a gente, e o livro traz isso, né? O livro traz isso. É importante ter conhecimento daquilo que você está lidando, estudar aquilo. Se você não tem a possibilidade de estudar sobre finanças, mas cercar-se de pessoas que conheçam, que tenham experiência, expertise em te orientar, né? Qual a melhor forma de investir, caso você tenha a possibilidade de fazer isso também. Importante é você também conhecer, né, os processos financeiros. Você tem receitas, você tem despesas que são obrigatórias na sua vida, você tem despesas que são variáveis. Tem despesas que são obrigatórias, como água, luz, telefone, que tu tens que pagar. Você tem despesas com alimentação que são, no caso assim, essenciais. Mas tem aquelas as quais não são tão essenciais, como eventualmente trocar de carro ou investir num bem de consumo durável. Enfim, você deve avaliar aquilo que é importante ou não. Aonde investir o seu dinheiro, né? Importante você fazer um equilíbrio entre receitas e despesas, fazer um apontamento, tem muitas planilhas aí para isso, né? Pegue! Pra cá. Fica aqui. É importante você ter um equilíbrio entre receitas e despesas para saber uma maneira tranquila de lidar com isso, tá? Saber quanto que você ganha, evidentemente, é importante para que você possa, de repente, ter as suas despesas equilibradas, saber como lidar com elas, reservar um percentual aí que o autor indica em torno de 10%, para que você possa começar a ter a prática da poupança. Quais são as principais partes do livro? As principais partes do livro seriam aprender finanças para saber como administrar as despesas, conhecer os mecanismos financeiros de investimento e poupança e ajudar a quem precisa, tá? O livro ele também traz essa questão social, que não basta apenas você só olhar para si mesmo, para os teus ganhos pessoais, para os teus rendimentos, mas também tem a possibilidade de você poder ajudar de uma forma inteligente as pessoas que precisam. Ajudar sem sobrecarregar. Quais foram os problemas que o autor levantou, trouxe para a gente? O autor procurou mostrar as dificuldades que as pessoas têm quando da administração dos seus ganhos e despesas. A falta de conhecimento e disciplina levam a uma vida de penúria e sofrimento e de aprisionamento no estado mental e social que se encontram. Vida financeira não é fácil de lidar porque requer disciplina, requer também resiliência, requer muitas vezes ter sangue frio para lidar com as adversidades financeiras que porventura possam ocorrer. É importante ter, como já foi dito, ter conhecimento daquilo que você está falando, para que você tenha uma vida financeira estável. Se você tem uma receita, você tem chance de conseguir melhorar a sua vida e não viver uma vida de penúria. Então essa é a proposta que o autor traz e ele explica como fazer isso no seu livro, tá?
Quais são as palavras importantes do livro? Conhecimento, finanças, poupar, oportunidades e ajudar. Algumas das principais soluções do autor, para finalizar aqui esse vídeo, são fazer o dinheiro crescer através da poupança, isto é, através de investimentos. O dinheiro vai ter rendimentos, esses rendimentos podem vir, como já foi falado, através da poupança, através de algum investimento em letras de governo, em FCI, FCA, LDI, LCI, enfim, tem uma gama aí de ações, de investimentos que você pode procurar se informar com pessoas experientes para poder aplicar. Tá? Controlar os gastos. Por exemplo, a gente controla os gastos da empresa de tal forma que há investimentos que são necessários, tem os custos fixos, tem os custos variáveis, e isso a gente tem que trabalhar com o dinheiro que vai vindo das receitas para que a gente não se atropele, não gaste mais aquilo do que a gente ganha. Tá? Para a empresa crescer, às vezes é preciso investimentos altos e a gente busca recursos em fundos de investimento ou também de fomento, né? Ou também em empréstimos bancários. Na vida pessoal é semelhante, você tem as suas receitas e você tem as contas para pagar, as receitas e as despesas, os custos fixos e os custos variáveis. Importante você saber quais são esses custos variáveis, os custos fixos, para poder ter um controle melhor das suas finanças e não gastar mais daquilo que você ganha, claro, tá? E por fim, também o autor propõe fazer seguros. Seguros por quê? Porque eventualmente pode acontecer alguma coisa com você, por exemplo, e a família ficar desamparada, a família ficar sem um aporte. Como é que você vai lidar com isso? Não é verdade? Como é que a família vai lidar com isso? Seguro de casa, seguro de carro também é importante fazer, porque são bens materiais de um alto valor agregado, então é importante ter seguros a respeito disso. Seguro de vida, se você tiver condições de fazer, é bom também fazê-lo, né? Nós temos também, o autor também propõe assegurar uma renda futura, quer dizer, todo esse processo de investimento, de poupança e tudo mais, é para que no futuro você tenha um certo sossego, uma vida equilibrada, uma vida que possa ser aproveitada. Tem gente que consegue isso mais rápido, tem gente que demora um pouquinho mais. O importante é você estar se preparando para o futuro, seja para você, seja para algum planejamento na sua vida conjugal ou para um planejamento no investimento nos seus próprios filhos, se for o caso. Tem uma frase do livro que eu gostaria de ler com você, também é bem interessante e resume bastante essa nossa conversa aqui. Arcade, continuou ele, isso é do próprio capítulo do Homem Mais Rico da Babilônia, tá? Arcade, continuou ele, você aprendeu bem suas lições. Aprendeu primeiro a viver com menos do que podia ganhar. Então, é aquela questão, aprender a viver com menos do que você ganha. Não gastar mais do que você ganha. Depois aprendeu a aconselhar-se junto àquelas pessoas que têm competência e têm as suas próprias experiências para ajudar. Então, são pessoas que têm experiência, expertise na área financeira. Os conselhos vieram dali. E, finalmente, aprendeu a fazer o ouro trabalhar para você. Arcade aprendeu a fazer isso. Quer dizer, aprendeu a fazer que o dinheiro rendesse dinheiro para ele. Então, tendo esses princípios, vão ajudar você a ter sucesso financeiro também. E a última frase que eu quero deixar aqui do autor é que ele conta uma parábola do cavalo, do burro. Eu não vou contar aqui, numa outra oportunidade eu vou fazer outro vídeo para isso, mas ele fala assim: se desejar ajudar um amigo, faça-o, mas de um modo que os fardos dele não sejam colocados sobre seus ombros. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Vale a pena a leitura, porque é uma leitura simples e que vai te dar já algumas orientações fundamentais e básicas para a vida financeira. Um abraço e até a próxima.
saudável. É necessário ter investimentos. Numa empresa é necessário ter investimentos. Fica aqui. Numa empresa é necessário ter investimentos